volta com o cenário político desta quinta-feira. Nós estamos conversando com o professor Auris Martins, do Departamento de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Contábeis, lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que está aqui conversando com a gente sobre uma pesquisa que constatou o empobrecimento e outras consequências do endividamento do servidor público estadual. Salários atrasados desde 2016. Você que é nosso telespectador acompanha essa peleja do servidor aqui desde 2016 no cenário político. E o grupo de professores e estudantes da UERN e da UFESA resolveram aferir realmente o que foi que aconteceu, quais as consequências desse atraso para os servidores. O professor está aqui conversando com a gente sobre o assunto. Você pode mandar sua mensagem, os contatos estão aí na tela, facebook.com/cenário político TCM, Twitter @cenapoliticotcm, WhatsApp 88028979, tem também o nosso Instagram, @cenário político TCM. Manda sua pergunta sobre o assunto e manda também a sua opinião sobre o debate que a gente realizou ontem do município de Apodi, com os candidatos a prefeito aqui na TCM. O que foi que você achou? Você gostou? Você que é de Apodi? Como foi que ficou a cidade? Eu ouvi dizer que a cidade parou para assistir ao debate. Então, escreve para a gente, participa do programa de hoje. Vamos agora, Carol, trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, sexta-feira, dia 30 de outubro. Nesta sexta-feira, 29 de outubro, a candidata Cláudia Regina, às 8h30 da manhã, faz autoblitz com panfletagem nas ruas e avenidas do bairro Alto de São Manuel. Às 4 da tarde, autoblitz pelas ruas e avenidas do bairro Bom Jesus. Às 6h20 da noite, entrevista à Rádio 95 FM. 7h20 da noite, entrevista no cenário político. A candidata Isolda Dantas, às 8 horas, faz visita a empresas na região do Pau Branco. 6 da tarde, comício relâmpago no Aeroporto 2 e Quixabeirinha. 7 da noite, visita a apoiadores na Alameda dos Cajueiros. 7h30 da noite, encontro no Alto de São Manuel. O candidato professor Ronaldo, às 8 horas, visita o INSS. 10 horas, visita o Senai. 2 da tarde, visita o Shopping Popular. A candidata Rosalba Ciarline, das 8 ao meio-dia, faz adesivaço no Van Rosado. Às 8 horas, caminhada na comunidade do Fio, no Santa Delmira. Às 10 horas, visita o Hospital da Liga, no Santo Antônio. Às 2 da tarde, visita a empresa no centro. 4h30 da tarde, caminhada no Jardim das Palmeiras. 7h30 da noite, visita com amigos no 12 anos. 8 da noite, reunião com amigos na ilha de Santa Luzia. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, faz caminhada no Dom Jaime Câmara. 3 da tarde, caminhada no Planalto 13 de Maio. A candidata Seição não enviou a agenda até o fechamento desta edição. Pois é, você viu aí na agenda da candidata que veio primeiro na nossa listinha de hoje, que às 19h25 ela participa de sabatina no cenário político da TCM. Pois é, nós estamos anunciando a nossa sabatina desde o dia... Daqui a pouco a gente volta aí para essa tag. Vamos explicar um pouquinho. Desde o mês ali de setembro que a gente vem anunciando toda a nossa programação, cobertura completa das eleições 2020, desde a pré-campanha. E agora chegou o momento da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mossoró. Cada um dos 6 candidatos vai sentar aqui com a gente, não somente comigo e com o Vonúvio, mas por uma equipe do jornalismo TCM. Moisés Albuquerque vai estar aqui, Filipe Cunha também estarão aqui para a gente sabatinar cada um dos entrevistados. A gente fez um sorteio no último dia 16 de outubro e, por ordem de sorteio, a primeira entrevistada é a candidata Cláudia Regina, amanhã aqui na TCM, né, Vonúvio? E aí a gente pode até ver aí a candidata Cláudia Regina. Temos todos os nossos canais para você acompanhar, canal 10 da TCM HD, tem também o canal do assinante, temos o nosso Facebook, temos o YouTube, Vonúvio, e tem outros aí, viu? Pois é, Carol. Se já é difícil um candidato, uma candidata ficar frente a frente com Carol Ribeiro, imagine só com essa equipe aqui para responder questionamentos que são dúvidas da população. Porque é interessante isso, Carol. A gente
precisa tirar as nossas dúvidas, que são dúvidas das pessoas. Por isso que é importante o candidato estar aqui, ouvir as perguntas e repassar, muitas das vezes, o que são propostas para a administração aqui de Mossoró. Então, que todos eles venham aqui, respondam os questionamentos que serão intermediados por nós, mas que são, sim, dúvidas das ruas dos eleitores. Exatamente, viu, Vonúvio? Mas eu acho que Vonúvio é mais duro. Mais duro que eu. Estamos, brincadeiras à parte, pessoal. Nós estaremos aqui mantendo a marca da TCM, dando espaço a todos os candidatos, mantendo a nossa marca de credibilidade, de informação para você. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais dos candidatos, das propostas, do plano de governo, amanhã você se liga aqui no Cenário Político, 7h25 da noite. Nós estaremos esperando você. E agora a gente segue com a nossa conversa com o professor Auris Martins, que está aqui. Professor, o que fazer com esses resultados? Afinal, foram constatações realmente muito tristes para os servidores, mas e agora? Na nossa pesquisa, ela vai ser divulgada nos anais do Salão de Iniciação Científica da nossa universidade, que acontece anualmente, e nas considerações finais nós colocamos com toda clareza que há uma necessidade de políticas públicas para resolver esse problema. Quem causou esse problema mas aí faz empréstimo quem quer. Não, né? Quem causou esse problema foi o governo do Estado, que atrasou o salário dos servidores durante 3 anos e continua atrasando até hoje, fazendo 5 anos. Então, há uma necessidade de políticas públicas para resolver o problema que foi criado pelo governo e não pelo servidor. Então, o pai de família terminava o mês, não recebia o salário. Terminava o outro mês, não recebia. Então, o servidor hoje, o superendividado servidor público, ele está num ciclo que não tem como sair. Mesmo recebendo seus salários, o problema o estrago nas famílias, na saúde física, psicológica e financeira já está feito. Então, há necessidade de se buscar, pelo menos essa é uma das ideias dos pesquisadores e das alunas envolvidas, de se buscar convênios, se buscar convênios com instituições bancárias para empréstimos, para quitar ou pelo menos minimizar esse problema com os juros altos que se encontram, que esses empréstimos feitos, desses superendividamentos, foram empréstimos a juros altos. E hoje há essa necessidade não de você voltar lá no banco e refinanciar empréstimo e aumentar o seu passivo, porque o banco ele faz isso. Se você for lá, ele vai oferecer o mesmo empréstimo, vai dizer assim, você quer mais dinheiro? Não é isso. Há uma necessidade de um convênio específico para resolver esse problema. O governo tem condição, na nossa visão, e deveria ter uma política pública para esse problema, que nós estamos chamando a atenção. Professor, e a gente tem passado difíceis momentos, o senhor estava destacando aí a saúde. Sim. Na saúde aqui do estado do Rio Grande do Norte, com a pandemia. Desde Sim. o dia 18 de março, quando a coisa ficou mais intensa, como que esses servidores do estado que estão nesta situação de superendividamento estão passando por essa pandemia da Covid-19? Há uma necessidade, assim, de deixar bem claro que o nosso lapso temporal, ele vai até 2018, né? Nós temos como concreto que só piorou essa situação do servidor, seja com a pandemia, seja com a inflação que voltou, porque voltou mesmo, né? Então, assim, há uma necessidade. Cada dia que o governo passa sem resolver esse problema, só piora a vida das pessoas, das famílias e dos servidores envolvidos e que estão nessa situação. Professor, e em relação a alguns resultados que eu tenho aqui, alguns pontos, as porcentagens do que vocês conseguiram constatar com as entrevistas, 40% precisarão de até 2 anos para quitar as dívidas.
60% de 3 a mais de 5 anos. Ou seja, não tem ninguém com um tempo inferior a 2 anos para resolver a sua vida. Exatamente. Então, isso significa um prolongamento dos problemas? Exatamente, porque assim, o estrago é a medição, né? Porque a proposta da pesquisa é a mensuração dos prejuízos. Então, a mensuração é exatamente essa. É medir o grau de endividamento do servidor, que é elevadíssimo, é bem acima daquilo que a gente esperava. Confesso aqui, nós não esperávamos, as alunas não esperavam, os professores envolvidos não esperavam esses números, né? Então, assim, é uma situação de longo prazo, a gente chama isso longo prazo, até o final né, 2, 3, 4, 5 anos. Então, assim, é uma situação extremamente delicada e não todos os servidores, mas os servidores envolvidos nessa problemática, a situação é esta. Nós temos aqui participações, Vonúvio. Temos o Rumenig Azevedo, do bairro Santa Delmira, parabeniza a TCM por mais uma vez ter proporcionado um debate eleitoral, desta vez na cidade de Apodi. Propostas e plano de governo foram evidentes, uma política propositiva, é um debate participativo junto à população. Viva a democracia! Obrigada pela participação, Rumenig, participando aqui, dando o seu alô para a gente. A gente tem também o Sanderson, do bairro Boa Vista, que ele pergunta para o professor: o servidor está ciente do atual momento financeiro que o estado do RN vive e não seria a hora de ter compreensão e empatia? Bom... De quem para quem, né, professor? Se tiverem compreensão com a gente tem compreensão também. Eu acho que esse conceito de compreensão, todo mundo compreende todo mundo. Agora, seria importante a gente ter em mente uma coisa: a pessoa faz uma opção para ser servidor público, é uma opção de vida. Termina uma graduação, você pode enveredar por qualquer caminho. Então você nota que a grande maioria, mais de 72% das pessoas optaram por ser servidor público. Fizeram uma opção de vida, fizeram um concurso, estudaram muito para conseguir esse trabalho. Então, é algo muito simples que se está pleiteando. Se está pleiteando simplesmente o salário em dia. Eu acho que isso não é nada demais. Compreensão, quem precisa é o servidor público. Professor, a gente tem aqui a Sidneia Reis. Ela pergunta: com o endividamento dos servidores públicos, eles foram acometidos por problemas de saúde mental, como depressão? Também sim. E digo mais, a última pergunta da pesquisa era o seguinte: agora é sua vez, faça um desabafo. Né? São depoimentos tristes. Minha vida era boa, hoje não é mais. E por uma questão, vamos dizer assim, de ética científica, a gente não divulga, mas que no artigo que nós estamos trabalhando para publicar num periódico, a gente vai colocar, digamos assim, num bloco, quais os problemas, né? São muitos. Esse é um dos problemas psicológicos, problema de ansiedade, problema de depressão, problemas de saúde. As pessoas do nada adoeceram, né, com problemas de coração, enfim. Né? Então, assim, é grave a coisa. Professor, é muito grave. De 2018 tem o salário do mês e o 13º ainda. Exatamente, exatamente. E durante este período, de 2019 até agora, os salários, eles não sofreram a alteração no sentido de atraso. Da competência, né, não. A resposta é não. Realmente, o período da competência. Agora, o passivo continua, né, assim. Vai ser pago com juros esse atrasado, o senhor acha ou não? Tem uma polêmica aí envolvendo toda essa questão, né, mas tem questões judiciais em torno disso. Mas até o presente, de concreto mesmo, até o presente momento, a resposta não temos conhecimento. Nós temos aqui participações, mandar um alô para o Carlos do Nova Betânia. Carlos nunca mais tinha aparecido, voltou aqui a dar os alôs.
do cenário político. Obrigada pela sua audiência. Temos a participação do Tibúrcio Marinho, que ontem estava sentado aqui com a gente, radialista da 98 FM de Apodi, está aqui dizendo, Vonúvio, a cidade parou realmente, hoje foram inevitáveis os comentários por toda a cidade. Na feira livre, nos supermercados, em toda parte, cada simpatizante ou apoiador enaltecendo a participação do seu candidato. Comentários não faltaram. Muito obrigada pela participação, um abraço, Tibúrcio Marinho, muito obrigada por ter vindo ontem fazer esses comentários com a gente. Professor Auris Martins, nosso tempo já está no final, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente no cenário político. Uma grande satisfação, eu que agradeço o espaço para divulgar toda essa problemática para a sociedade norte rio-grandense. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, professor, a você de casa pela audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 na estreia da Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Mossoró. 7h25 da noite. Tenha uma boa noite e até lá.